E isso pode desencadear vários problemas para a própria pessoa, porque ela sai daquele momento de plena preservação do juízo de realidade e começa a apresentar ali às vezes delírios ou alucinações. As crises psicóticas são momentos ou períodos em que determinada pessoa apresenta uma mudança do comportamento de uma forma importante. Ela pode apresentar uma desorganização dos pensamentos, das palavras, encontrar-se meio confusa, desconexa em um determinado período de tempo. Esse período de tempo pode ser desde horas até dias ou semanas ou meses, a depender de cada doença que está ali acometendo o paciente. Normalmente essas pessoas que apresentam tais crises, elas podem também começar a apresentar, por exemplo, alterações do juízo da realidade, começar a apresentar, por exemplo, delírios, né? Delírios são aquelas situações em que determinadas pessoas apresentam alterações da percepção de uma forma considerável e acredita que determinadas situações estão de fato acontecendo, sendo que não estão acontecendo. Muitas vezes essas pessoas não têm ali um si. Elas acreditam fielmente em uma determinada situação em que não acontece. E por isso as pessoas apresentam aí esses delírios. E em outras situações as pessoas apresentam as alucinações. O que são as alucinações? Elas podem ser visuais, por exemplo, ou auditivas, em que a pessoa começa, por exemplo, a escutar coisas em que ninguém mais escuta e só ela escuta. Às vezes escutam pessoas conversando entre si, sendo que ninguém mais está escutando e só ela está escutando, às vezes com vozes muito depreciativas, falando coisas muito ruins. Isso aí pode ser considerado umas alucinações auditivas, a depender de cada situação. As alucinações visuais, às vezes começa a ver coisas que as pessoas não estão vendo e só ela vê. E a partir disso a pessoa pode apresentar muito medo. Medo, por exemplo, de sair de casa, porque na cabeça da pessoa ela pode estar sendo vigiada, em que ninguém percebe, só ela percebe que está sendo. Então ela fica com tanto medo que às vezes fica só dentro do quarto, devido a esse medo, essa desconfiança de que alguém vai fazer algo com ela. São diversos tipos de crises que podem acontecer, podendo durar de horas a semanas ou meses. Vai depender da causa dessas crises. Existem diversas causas para as crises psicóticas. Não existe apenas a esquizofrenia. É fundamental entender toda a história clínica do paciente para tentarmos descobrir qual é a causa dessa crise. A causa pode ser um transtorno psicótico, por exemplo, agudo, em que nada tem a ver com a esquizofrenia e a pessoa pode apresentar, às vezes, desencadeado por alguma doença clínica mesmo, inclusive, às vezes a pessoa apresenta alguma tireoidopatia, alguma doença, por exemplo, da tireoide, e pode acometer alguma alteração em que ela fica desorganizada, ou às vezes alguma doença neurológica e ela pode ficar um pouco desorganizada também. E as próprias drogas ou álcool também podem ser causas de algumas crises, além da própria esquizofrenia, do transtorno delirante persistente. Tem diversas causas aí das crises psicóticas que nem sempre é esquizofrenia e nem sempre é droga. Às vezes em até situações muito graves de uma depressão, de um episódio depressivo relacionado aí a um transtorno bipolar também pode acontecer. Então assim, é muito importante que se você tem um familiar ou o seu caso mesmo esteja apresentando tais sintomas ou já apresentou, investigue direitinho, vá a um profissional, médico, psiquiatra para avaliar com cuidado, escutar a história direitinho para entender melhor as causas que estão por trás dessa crise psicótica. E se você quiser saber mais sobre esquizofrenia, eu já fiz um vídeo sobre esse tema e vai aparecer no final desse vídeo um tópicozinho que você pode ir direto ao vídeo que eu fiz sobre esquizofrenia.
Primeiro nós temos que entender de qual doença que nós estamos falando, porque algumas pessoas podem apresentar as crises psicóticas em diferentes idades, diferentes momentos da vida, mesmo não apresentando nenhuma doença ali sobrejacente, porque pode ser secundária às vezes a droga, por exemplo. Então, de uma forma abrupta, de uma forma aguda ali, se a pessoa às vezes fez uso de um determinado entorpecente, ela pode apresentar ali rapidamente os sintomas da crise psicótica. Existem também as crises psicóticas secundárias, né? Ou devido, por exemplo, à esquizofrenia. E de fato, por exemplo, no caso da esquizofrenia, muitas vezes as pessoas que apresentam aqueles sintomas positivos, que são esses delírios, essas alucinações, essa desorganização do comportamento, elas podem apresentar tais sintomas normalmente no final da adolescência, início da vida adulta, sendo que muitas outras vezes, antes de apresentar tais crises, ela já apresentava-se outros sintomas que não eram tão característicos, que não eram tão evidentes assim para as pessoas que estavam ao lado, né? Sim, não só a abstinência, mas principalmente aqueles momentos em que a pessoa de fato está utilizando a droga e logo após o uso, muitas pessoas apresentam sim aquelas crises psicóticas e isso pode desencadear vários problemas para a própria pessoa, porque ela sai do juízo crítico seu, ela sai daquele momento de plena preservação do juízo de realidade e começa a apresentar ali às vezes delírios ou alucinações. Também existem, mesmo às vezes horas após o uso de determinada droga, a pessoa pode sim continuar apresentando alguns sintomas relacionados aos delírios. Ela começa a interpretar situações de uma forma diferente do que outras pessoas ao seu lado estão apresentando. Muitas vezes isso gera prejuízos importantes na vida da pessoa, não só na família, na vida pessoal, mas também no trabalho, porque isso compromete o seu dia a dia, às vezes gerando brigas intensas com as pessoas, que em caso de não uso, ela não estaria gerando tantos conflitos assim. Se você está gostando desse vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe com seus amigos. O tratamento depende muito do que a pessoa tem pra gente iniciar o tratamento. Se é, por exemplo, uma esquizofrenia, o tratamento envolve alguns tipos de medicamentos específicos. Se é um transtorno afetivo bipolar, são outros tipos de medicamentos. Isso depende muito da causa. Se é, por exemplo, se o que está gerando essas crises psicóticas são drogas, cocaína, crack, maconha, é fundamental interromper a utilização das drogas. Caso contrário, vai ser muito difícil um tratamento correto. Então a primeira questão ali é a interrupção das drogas para melhorar esses sintomas. Senão vai ser bem difícil. É fundamental ter um acompanhamento específico com o profissional para avaliar outros transtornos comórbidos. O que é isso? Aqueles outros transtornos que a pessoa pode apresentar que está junto com, por exemplo, uma dependência química. Porque às vezes a pessoa pode ter, por exemplo, um transtorno de ansiedade generalizado, um transtorno depressivo, só que está oculto, as pessoas não percebem, a própria pessoa não percebe e não faz o tratamento correto. Então nós temos que observar se tem algo por trás disso para fazer o correto tratamento. E como abordar as pessoas que estão em crise? Como atuar diante delas? Primeiro, gente, é fundamental o respeito, a empatia, você entender sem julgá-la naquele momento. Por mais difícil que seja, é fundamental tentar ficar tranquilo e calmo, não se exaltar, brigar com a pessoa, falar mais alto. A ideia é entender o que está passando, escutar a pessoa de uma forma mais tranquila possível, com um tom de voz mais ameno, para que a pessoa também não se exalte. E à medida do possível você vai conversando com a pessoa para que ela não fique revoltada ou mesmo desconfiada de você mesmo. Evite nesse momento fazer atitudes que possam fazer com que a outra pessoa fique mais desconfiada de você, como por exemplo falar no celular de uma forma escondida, em que a outra percebe que você está ali falando no celular, senão ela pode ficar às vezes mais desconfiada, por exemplo, você pode estar fazendo algo contra ela. Então é dessa maneira entender o que ela
está falando, às vezes, entender não significa concordar. Você não precisa de concordar, de falar que está discordando, mas você precisa de escutar a pessoa e ali, de uma forma mais parceira possível, mais companheira possível, ajudá-la. Muito cuidado para não estigmatizar, para não atuar de uma forma preconceituosa contra a pessoa, porque ela também pode se sentir às vezes ofendida e ali deixar de fazer o tratamento correto. Então, assim, de uma forma geral, essa é a primeira questão, e a partir dali tentar de uma forma tranquila convidar a pessoa para um tratamento, para ir ao médico e em momentos de crise tomar o medicamento correto conforme a prescrição médica.